Bom dia, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo continue fluindo entre nós. Ele nos surpreende, não é, irmãos? Ele nos surpreende. Como é bom, né? Antes de trazer aquilo que o Senhor tem nos orientado, eu queria trazer da parte do pastor José Maria, que é meu cunhado, casado com minha irmã Leia. Muitos de vocês conhecem, eu estive lá semana passada com Rosane. Fizemos uma visita familiar e também ficamos incumbidos de ajudar os irmãos lá que estão começando um local de adoração a Deus, além de todos os outros que já existem lá em Pompeia, perto de Marília. E eles mandam recomendações porque se sentem muito ligados conosco aqui. Eles pediram que o presbitério desta congregação, mais toda a congregação, fosse cobertura deles. Então, fomos lá em missão, não só visitar a família, mas também ajudá-los em suas necessidades eventuais, que pudéssemos ajudá-los. Foi um tempo muito bom e Deus está levantando aquela família. São o José Maria e Leia e mais os dois casais, que é minha sobrinha e seu marido, e meu sobrinho e sua esposa, que são todos sobrinhos. Eles estão começando a evangelizar. E eles estão há uns 2 meses e meio ou 3 evangelizando, e já são em torno de 25 ou 30 pessoas, pelo menos umas 15 ou 20 recém-convertidas, tudo fresquinho, novinho. E pedem oração, e eles estão muito alegres com aquilo que Deus está fazendo, porém, necessitam do cuidado e dos irmãos e nosso, das orações, para que o Senhor continue nos proporcionando esse vínculo de amor que eles consideram muito importante. Graças a Deus por esse tempo de manhã agora. Eu confesso que fui surpreendido pelo Senhor. Eu não sei quantos aqui foram, mas eu fui. De repente, Ele estava movendo tudo aqui, mexendo conosco. Graças a Deus. Eu estou incumbido pelo presbitério, pelos pastores, pelos irmãos que estão conosco lá naquele grupo de Ministério ao Senhor, onde nós buscamos a palavra e oramos juntos, oramos uns pelos outros, oramos pela igreja, por situações específicas e tal. Então, fiquei incumbido de trazer a palavra. E não é nada novo, e nem é nada muito complexo, nem profundo, mas é um recado, é o registro da nossa fé, daquilo que é a nossa fé comum, e que nós cremos que os irmãos devem participar, devem aproveitar e se envolver na palavra que o Senhor está nos trazendo. Semana passada, tem um boletim aqui muito bonito, com a foto de um jovem pastor, com muita unção, ministrou sobre, quem lembra? Alguém lembra pelo menos uma palavrinha, assim, uma frase? Rapidinho. Converter. E essa palavra é uma palavra bem interessante, porque eu me identifiquei muito com o Clésio. Sobre isso eu venho trabalhando essas questões e eu vejo que o crescimento do cristão é exatamente isso. Converter-se ao Senhor a cada dia, a cada passo, a cada fase. Se tornar-se mais dele e menos de si próprio.
renunciar mais a si, aceitar mais o Senhor e a sua obra e o seu desejo e o seu chamado. Amém? Então eu vou continuar mais um pouquinho, talvez repetir um pouquinho algumas coisas, enfim. Mas eu coloquei como tema para esta minha palavra, o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes. Quem já ouviu essa expressão, o sacerdócio de todos os crentes? Quem já ouviu essa expressão? Não são muitos. De verdade? Quem já ouviu de verdade o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes? Eu vou falar um pouco sobre isso. Quem já sabe vai ouvir de novo. E eu queria que os irmãos abrissem em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2, versículo 9. Diz assim, amém? Todos acharam? 1 Pedro lá no finzinho do Novo Testamento. Uhul. Todo mundo acha fácil, né? Eu trago a minha Bíblia de papel só porque o Tony tem fé que esse negócio é bom. Eu quero experimentar. Você trouxe a sua? Então acho que nós temos que pôr umas folhas de papel lá também, né? Pendurada. Muito bem. Vamos lá. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Queridos, não quero combater nenhuma linha teológica, nada, mas um dos maiores males que entrou na igreja durante a evolução da história é a separação, essa divisão entre clero e leigo. Vocês já ouviram essa palavra, clero e leigo? Já, né? Então, significa que todos são iguais, só que uns são mais iguais que os outros, não é? Usam roupas especiais, pessoas com uma cara especial, com títulos especiais, que você só ouve em datas especiais. E os outros são os outros, são os todos. E as pessoas se acostumaram, os cristãos se acostumaram devagarinho a ir mudando para esta coisa de dizer: eu sou leigo, eu faço parte da igreja do pastor fulano de tal, e tem tantos mil membros, o pastor é uma bênção, vai lá ouvir o meu pastor que ele é uma bênção. E você encontra uma pessoa desejosa de receber o Senhor, com um problema na família, vamos lá que o meu pastor vai orar por você. A oração do pastor, a oração do clero é mais importante que a sua. Você é um santo comum, o pastor é um santo especial. Isso é heresia. Você pode falar, eu acho isso também? Por que, queridos? Porque ele nos disse o seguinte aqui, Pedro, que eles dizem que era o primeiro papa. Já falei o que eu não queria falar. Ele diz o seguinte, o Pedro falou: vocês são uma geração eleita, vocês são sacerdotes do rei. Eu não vou entrar em detalhes para explicar o que é sacerdote do rei, que ia ter que... Mas é um sacerdócio do mais alto nível. Quem é o pastor? Não, vocês são. Pedro
que deveria ser considerado ele está dizendo para nós: vocês são. Amém? Não é bom você saber que não tem ninguém que por causa de título, cultura ou qualquer outra coisa seja superior a você? É bom? Deus tem homens que estão escolhidos por Ele para ministrar a palavra, no seu dom de ministrar a palavra. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, e etc. Amém, graças a Deus. Mas isso não faz com que esses homens estejam no nível mais elevado, ou seja, não estão entre nós e o Senhor. Graças a Deus, não há nada entre nós e o Senhor, porque nós todos temos livre acesso ao trono dEle. Então, o sacerdócio de todos os santos significa isto, que todos nós fomos resgatados e salvos, não para esperar o dia da nossa morte e ir para o céu, né? E tem tanta gente que diz que vai para o céu, mas fala assim, quer ir agora? Fala, não, agora não. Então nós fomos resgatados, não para esperar a morte com o bilhete azul de entrar lá na porta do céu. Nós fomos resgatados por outro motivo. Nem para ter um Deus a nosso serviço. Irmãos, se tem uma característica da nossa fé atual, não da nossa aqui, porque estamos tentando escapar disso, mas da fé comum do mundo, essa superstição que não chega a ser uma fé, é uma superstição, é que quando nós procuramos a Deus, nós o tratamos como nosso servo. Senhor, guarda a minha casa, Senhor, guarda meus bens, Senhor, guarda. Daqui a pouco o Senhor aparece com uma farda e um apito, né? Porque nós fazemos do Senhor nosso servo. E isso inverte de novo a situação. Porque não foi para isso que fomos resgatados, para sermos cuidados em nossos deleites e confortos pessoais. Você acredita assim? Quando você foi resgatado, você foi resgatado do inferno. Quando eu fui resgatado do inferno. Não é? Aquela letra dessa música maravilhosa, Graça, ela fala, eu estava perdido, pecador perdido, indo para o inferno, e Ele me resgatou, Ele me resgatou, e isso é verdade, você pode falar amém, mas não me resgatou não me resgatou para que eu tivesse um tempo fresquinho aqui durante o tempo da minha estada e depois vou para o céu. Tem funções, né? Então o sacerdócio de todos os santos significa que ao nos comprar com o seu sangue, o Senhor Jesus nos torna seus, nos torna dele, para servi-lo nas coisas que concernem ao seu reino. Ele nos resgatou para fazer aquilo que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo, para que andássemos nelas, cuidando das coisas do Pai. Então ninguém foi resgatado, ninguém foi salvo, ninguém foi redimido, a não ser para junto com Ele conquistar os objetivos do nosso Pai. Amém? E o que fala o texto? Não é? 2:9, ele diz que
que é para quê que está escrito aí? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Simples assim. Ele nos resgatou para que nós anunciemos as grandezas dele. Então, o sacerdócio de todos os santos significa que se você está aqui, se você foi resgatado pelo Senhor, se você foi redimido pelo seu sangue, se você tem o Espírito Santo habitando em você, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Você foi feito porque Ele te ama, primeiro, porque Ele amou o mundo, Ele amou a mim, Ele amou a você, de forma irrestrita, ao ponto de dar sua vida. Mas uma vez que isso aconteceu, e agora eu faço parte de um reino de sacerdotes, eu não sou chamado para ser uma plateia dominical, para ouvir um homem especial, que aliás, diga-se de passagem, eu estou ficando cada vez mais irritado com a minha própria eloquência. Eu queria ter menos eloquência e mais poder. Eu espero que o Senhor me dê isso antes que eu me vá daqui. Possa falar baixo e cheio de poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não depende de eloquência humana, de sabedoria humana, de palavras bonitas de sabedoria, não. Deus depende de homens e mulheres que, falando baixo, são obedecidos no céu. Você já pensou isso? Eu gosto muito daquela expressão, tem homens e mulheres que a hora que eles ajoelham, os demônios tremem. Não é? É para isso que nós fomos chamados. Para termos uma função, para termos uma missão de vida, para usarmos os nossos recursos, nossa vida, nosso fôlego, tudo que Ele colocou em nós, os dons que nos deu, para servi-lo como servos, como escravos dele que nos amou e se fez servo antes de nós. Amém? Muito bem. Então, a nossa principal atribuição, segundo o texto, é para que anunciemos o seu poder, a sua morte, sua ressurreição e todas as suas virtudes. Aleluia! Ele nos deu tarefas, é bom saber disso, não é, irmãos? Se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo nessa manhã está dizendo para você, você tem uma missão que eu lhe entreguei. Eu lhe chamei para cumprir essa missão. Talvez aqui, junto com outros desta região, ou lá na Colômbia, como é o caso dos irmãos que estão indo para lá, eu espero que a saída para lá, quem são os irmãos? Cadê os irmãos que estavam aqui? Ali, encontrem companheiros para exercerem o sacerdócio para o qual vocês forem chamados lá na Colômbia. Vocês não vão lá para estudar, não vão lá para trabalhar, não vão lá para ter uma vida melhor, eu espero. Mas eu espero que vocês vão lá para oferecerem os corpos, mentes, dons e tudo que Deus deu para anunciar, né? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou. E assim somos nós. Você está aqui, você mora nessa cidade, porque Ele te chamou para anunciar. Aqui nessa cidade, junto comigo, junto com os irmãos aí. Não é verdade? Graças a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos lá. Eu espero não fazer longos estudos, eu quero ser bem objetivo. Primeira Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabem
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia. A frase que eu destaquei é: não sois de vós mesmos. Você sabia que você não é seu? Você não é seu, você não se pertence. Não se pertence porque você era escravo no império das trevas, destinado à morte. Ele foi lá, o Senhor Jesus foi e resgatando pelo seu sangue todos aqueles que creram nele, tomou para si aqueles que lhe aprouve e os fez propriedade particular dele. Vocês não se pertencem, eu não me pertenço. Eu, por mim, não estaria aqui hoje. E hoje, especificamente, eu não estaria aqui. Mas eu já fui curado hoje, graças a Deus. Cheguei aqui só o pó. Mas eu já estou feliz de novo, tá vendo? Oh, glória, né? Maravilha. Então, a verdade, queridos, é que nós fomos comprados por um alto preço. E se nós fomos comprados, nós pertencemos a quem? A quem nos comprou. Você é capaz de falar: eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo porque Ele me comprou? Amém. Cada um aqui foi comprado. Não teve gente que tem um preço mais alto porque fala aqui em público, ou porque é mais importante organizacionalmente falando na igreja. Ninguém tem um preço mais alto que o outro. Por nós foi pago o mais alto preço, desde o menorzinho até do mais simples ao mais erudito, do menor ao maior, do mais sábio ao mais inculto. A todos foi estabelecido um preço, e o preço que foi estabelecido por cada um de nós é o mesmo. É o sangue de Jesus Cristo que foi cravado na cruz para me comprar, e o preço que Ele pagou por mim é o preço que Ele pagou por você. E não tem ninguém que fique dispensado de ser escravo dele. Você sabia disso? Você não está dispensado de ser escravo de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Eu confesso que às vezes eu falo e eu não queria assim que as minhas palavras fossem de sabedoria. Eu gostaria muito que tivesse mais poder, já falei sobre isso. Acho que cada pregador gostaria disso. Nós estamos aguardando ansiosamente o tempo que o Espírito Santo vai mover sobre nós. E os pequenininhos vão proclamar pelas ruas para converter multidões, pessoas que são deles, vão arrancar pessoas das trevas, pessoas muito simples. E nós estamos vendo acontecer já um princípio. Deus quer aumentar esse movimento. Amém? Deus quer aumentar este movimento. Nós estamos envolvidos num projeto. Um projeto de sair, de ser plateia, para ser mensageiros pelas ruas, pelas casas, pelos bairros, procurando aqueles que são do Senhor. Essa é a nossa missão, amém? Você aceita esse chamado? Nós não estamos chamados para cumprir uma obrigaçãozinha religiosa semanal e depois o resto da semana eu faço da minha vida o que eu quiser, porque já cumpri com as minhas obrigações. Isso não existe. Você é escravo para o resto da sua vida, 24 horas por dia, até o dia da sua morte. Até o dia que você deixar esse mundo, último suspiro, e você vai então encontrar com o Salvador te esperando, de braços abertos. Amém? Esta é a verdade de Deus. Muito bem. Pergunta é: você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo?
Sem dúvida alguma esperamos que sim, porque se não temos o Espírito Santo, não somos dele. Agora ficou um pouco mais áspera a conversa, né? Falar do amor de Deus, falar que o Senhor pagou o preço, amém. Mas eu pergunto, você, todos aqui, cada um de vocês, cada um de nós, temos o Espírito Santo em nós que fala e confirma essas coisas que estamos lendo na palavra hoje? Você tem o Espírito que fala com você na segunda-feira, na terça, na quarta, todos os dias, toda hora, pode estar falando com você. Se você se posiciona e olha para ele, ele fala com você. Se você tem, você é dele. Se você não tem, você não é dele. E eu escolhi esse texto, que está em Romanos 8, 9, porque nós costumamos ter um evangelho só glamuroso, só bonitão, um evangelho de palavras lindas, mas tem um fato que não pode deixar de nos deixar admirados, de que temos o Espírito Santo. Eu cheguei aqui hoje, contei para os irmãos, estava mal de saúde, passei mal à noite, não dormi. Eu estava assim que nem um velhinho de 90 anos, assim. Desculpe os velhinhos de 90 anos, se é que tem. Eu acho que você está melhor do que eu estava hoje de manhã, né? E eu cheguei aqui e falei, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar? Fui tentado a ligar para os irmãos, falar, irmãos, eu não conseguirei, eu estou mal. Quase não conseguia levantar da cama. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo entrou em cena, falou comigo, tocou meu coração, tocou meu físico, eu vi os irmãos, eu fiquei alegre, eu falei, esta missão é nossa. E nós vamos em frente, lutando contra um mundo que não crê nisso, mas se nós lermos em Romanos 8, 9, eu vou falar para os irmãos porque estou falando isso. Porque a hora que ele olhou para mim, eu derreti na hora. A hora que ele falou comigo, eu sarei e me derreti. Eu achava que eu não ia conseguir ministrar, porque o choro não parava de vir. Não conseguia pronunciar. Mas é uma dura realidade, nós devemos nos examinar sempre, né? E ajudar os irmãos a se examinar e conduzi-los para aquela posição, para aquela fé em que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E ele diz aqui em Romanos 8, 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, para não deixar esse tom menor, mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aleluia! Nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito da ousadia, o Espírito da perseverança, o Espírito que nos dá visão de que o tempo passado aqui é nada, e eu posso, como disse o Clésio semana passada, verter, né? Me converter, quer dizer, verter a minha vida e perder tudo por amor a Cristo, para ganhá-lo no fim das contas, amém? Então, esta é a verdade sobre sermos dele, escravos dele, libertados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós fomos comprados, não nos pertencemos, nada temos, de nada nos orgulhamos na carne, apenas nos gloriamos naquele que nos comprou, amém? Então, aleluia. Não fomos libertados somente dos nossos pecados. Nós fomos libertados, está certo? Não fomos libertos. Aqui eu escrevi libertados, tá bom. Dos nossos pecados, fomos libertos da nossa bolha de egoísmo. E esse foi o tema da nossa conversa na quarta-feira.
Porque, amados, nós temos tantas preocupações conosco mesmos, não é? Temos ou não temos? Se nós vamos ter emprego no mês que vem, se o orçamento do mês vai se cumprir do jeito que pensamos, ou teremos algumas, surpresas. Se o ano que vem eu poderei, trocar o meu carro. Quem sabe uma grande reforma na minha casa. Mas acontece, queridos, que isso se trata da nossa vida natural e que esses cuidados nos vão levando para ficarmos focados em nós mesmos, cuidando das nossas coisas, orando pelas nossas coisas, não é? Até jejuando pelas nossas coisas, mas nós estamos chamados para algo superior ainda. A bolha de egoísmo faz com que nós não queiramos nos derramar para o outro. E derramar, não sei se Clésio falou, mas acho que falou sim, porque acho que está escrito aqui, eu vi. Derramar significa despejar sobre aqueles que têm necessidade do que temos, de forma a não ficarmos preocupados se eu dando a ele vai faltar para mim. A igreja precisa ser assim, amém? Se forem colocadas situações à nossa frente, em que os irmãos, ou a obra, ou qualquer pessoa, sendo irmão ou não, estiver precisando do que eu tenho, e ele estiver precisando de verdade, eu sou capaz de derramar para ele aquilo que eu tenho, com risco de ficar fazendo falta para mim. É uma lógica doida, não é verdade? É uma lógica sem lógica. É a lógica do reino que inverte as prioridades. Porque se eu cuido das virtudes daquele que me chamou, de anunciá-las, de praticá-las, ele cuidará de mim. E diz a palavra que ele dará 100 vezes mais. Mas ele falou 100 porque ele não quis falar 1000. Ele não quis falar que você vai ter aquilo que você precisa em abundância. Se você simplesmente entender que essa preocupação com você particularmente, conosco particularmente, eu estou usando a primeira pessoa, fica um pouco chocante, eu não gosto muito, educadamente nós deveríamos dizer nós, mas eu acho que esse você serve para esse você aqui, para todos os vocês que estão sentados aí, não é verdade? Então, se o Senhor nos chamou para isso, Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Eu não preciso me preocupar, eu preciso me preocupar com o que Ele me pediu para fazer, que é me converter. E eu acho, pessoalmente, essa palavra acho é feia. Eu creio firmemente, que nós ainda não temos as bênçãos e as alegrias que nos estão reservadas, porque estamos retendo para nós aquelas quirelinhas que nós achamos que Ele nos deu, e que se abrirmos mão nós vamos ficar pobres, carentes, necessitados. O dia que nós confiarmos que fomos comprados e quem cuida de nós é Ele, de verdade, eu diria que nós vamos ser um povo muito cheio daquilo que precisamos e muito mais, amém? Você crê assim? Fala amém, senão não fala não. Vamos ler Isaías 58. Isaías 58. Esse é o problema, viu? De acostumar com o tablet. O tablet me leva lá direto. Entendeu? E agora eu tenho que ficar virando página. Culpa do Tony, tá vendo? Isaías 58, 6 a 8. Vamos lá.
Diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Quando você estiver fazendo algum jejum por algo inerente às suas posses, às suas necessidades, não tem problema nenhum, não é pecado, faça, jejue mesmo. Mas enquanto você ora por você, vai em encontro àqueles que estão carentes e dê a eles aquilo que você tem, de forma que você possa honrar o Senhor que mandou jejuar. O jejum só pode valer se nós, à medida que jejuamos por coisas nossas, eventualmente, ou por outros, ou pelo mundo, ou por qualquer pessoa, saiamos à rua servindo, abençoando aqueles que estão em situação desesperadora. Tem um texto, eu não vou me lembrar o endereço dele, mas fala que nós devemos, eu acho que é aqui em Isaías mesmo, devemos ir nas prisões, nós devemos ir nos lugares onde a necessidade é maior e sermos expostos a essa necessidade, e necessidades que requeiram que nós repartamos o que temos. Isso é jejum. E o que ele fala então? Então romperá a tua luz. Irmãos, ontem uma irmãzinha fez uma pergunta: como é que eu vou fazer, aqui, né, os jovens, como é que eu vou fazer para que a palavra seja prática na minha vida? Pratique a palavra. Pratique a palavra. Vai lá e começa a abençoar pessoas com aquilo que está sob o seu controle, mesmo que aquilo vai te desabastecer. E você vai começar a ver uma coisa acontecer, que é um poder descendo do céu, um coração aberto para o Espírito Santo, e você vai começar a sentir que as suas responsabilidades crescem. Não a responsabilidade de fazer coisa, mas a responsabilidade de se incumbir por anunciar as virtudes daquele que nos salvou. Amém? Então, ele fala: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? É sobre isso que Tiago fala. Tiago 2, não precisa abrir não, eu vou ler aqui direto nas minhas anotações aqui. Tiago 2, 17, 18, diz assim: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Entretanto, alguém pode afirmar: tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Os irmãos estão dispostos a se converter ao chamado de Cristo? Se converter ao fato de que somos escravos dele? Estamos? Amém ou não? Amém. Pode falar não também. Amanhã você pode falar sim. Se não falar sim, uma hora ele te acha. Você vai virar a esquina, ele vai te achar. Se você é dele, ele vai te achar. E ele vai nos achar e vai nos levar a cumprir esta missão sagrada, maravilhosa e tremenda, onde nós só experimentaremos a graça, a misericórdia e o poder na medida em que nos convertermos a estas verdades, a sair da nossa bolha, né, de egoísmo. Nós somos egoístas demais, ainda não abrimos mão da nossa vida. Nós temos medo que as pessoas se aproximem daquilo que é precioso para nós. Eu confesso, irmãos, eu ainda tenho umas ciumeiras de umas coisas minhas.
Mas eu oro, Senhor, tira esse negócio de dentro de mim, porque isso é mundano, isso é da minha carne. Eu quero me converter a Ti nessa área da minha generosidade e ser generoso até o ponto de doer. Porque ser generoso, ouvir o chamado do Senhor para abençoar os outros, para abençoar os irmãos, para pregar o Evangelho, dói. Dói, porque tira você do seu conforto, gasta recursos teus e põe à prova se você está andando segundo o que Satanás fala na sua mente ou se você está andando segundo o que o Senhor fala no seu coração. Porque o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando com a igreja. Os irmãos foram no Jacaré domingo, lá no Jacaré, nós fomos no bairro do Jacaré, tem que parecer que eles foram caçar jacaré. Isso é coisa de quem não conhece Jundiaí, né? Então, os irmãos foram lá, eles foram, eu acho que para sair daqui é meio arrancado a fórceps, mas a hora que volta com alegria, trazendo as suas colheitas, seus feixes, amém? Deus quer que nós experimentamos isso. Eu vou fazer um desafio, você quer experimentar a graça do Senhor? Pede para Deus te mandar uma pessoa muito necessitada para você essa semana. Seja do que for, de coisas espirituais, de coisas naturais, é bom que seja de coisas materiais, porque coisas espirituais a gente fica falando um monte de coisa e fica na teoria. Que ele venha necessitar de coisas espirituais e coisas naturais. Faça um desafio a Deus, peça a Deus, me manda uma pessoa muito carente essa semana, muito, para eu ver onde eu estou, para eu sentir onde eu estou nessa caminhada de me converter. E se você, não é se converter a Cristo, que eu sei que você é convertido a Cristo, mas converter a igreja, converter aos irmãos, converter ao mundo, converter ao necessitado, ser alguém que não tem nada seu, mas pode dar tudo, até aquilo que vai lhe fazer falta. Faça um teste com o Senhor. Você é capaz, não? Pelo silêncio, nem todos são, né? Amém. Sidney, você me ajuda muito. Você me inspira, né? Porque nós precisamos ter obras, irmãos. As obras vão nos fazer conhecer a Cristo e vamos fazer Cristo conhecido daqueles que têm necessidade. Esta é a grande verdade, queridos. Nós queremos poder, mas não queremos abrir mão do nosso conforto, nem queremos abrir mão das nossas coisas. Nós vivemos num mundo onde as posses falam muito aos olhos do mundo, mas na igreja, todos nós deveríamos, Deus precisa falar conosco, comigo, inclusive, irmão, não estou falando para vocês, estou falando para mim, Deus precisaria falar conosco para sermos pobres em favor do mundo, sabe, pobres de coisas naturais, de coisas materiais, para sermos ricos em poder, em graça, em alegria, em comunhão com Deus. Enquanto a sua alegria estiver nas coisas naturais, você não terá alegria nas coisas do Senhor, nem no próprio Senhor. É isso aí. Você fala o endereço para nós depois? Em nós opera a morte, em vós opera a vida. Nós precisamos achar isso, irmão. Nós estamos há muitos anos, há décadas, há séculos, sendo ensinados a ouvir coisas bonitas. Mas o Senhor quer nos ensinar uma outra coisa: é servir até a morte. Amém? Ou vocês acham que o apóstolo Paulo, não é? Ele não entregou coisas preciosas. As coisas preciosas ele falou que era esterco. Eu as considero como esterco para ganhar aquilo que tem valor. Deus quer dar a nós uma maturidade que nós não ganhamos ainda. Nós estamos esperando o avivamento. Amém. Eu também espero um grande avivamento. Mas enquanto este avivamento não vem, faça o avivamento aonde você estiver. Obedecendo ao Senhor, saindo de você mesmo, saindo dessas carcaças que nos prendem
nas coisas materiais. E entregue ao Senhor e sirva os necessitados, domésticos da fé, os irmãos da igreja e aqueles que são também nosso próximo, como diz a palavra. Ama o teu próximo. Nós temos olhado para isso, irmãos. E enquanto esse amor não doer em nós, nosso jejum, nossa oração sempre terá um efeito muito limitado. E nós reclamamos: Senhor, eu não sinto que a igreja tem poder. Eu não vejo a prática do evangelho na igreja. Senhor, eu quero que o Senhor veja a prática do evangelho na minha vida. Eu quero que o Senhor me mande essa pessoa muito necessitada e eu ter um dinheiro lá que eu estava guardando para coisas que eu estou até quase cobiçando, e eu pego aquele dinheiro, aquele bem, aquela roupa, aquele lugar que eu amo tanto, e entrego para aquela pessoa sem esperar nada, apenas com o sacrifício ao Senhor Jesus. Sacrifício de louvor, de adoração. Amém? Então, indo para o fim, vamos falar sobre ser salvos. Sermos salvos é sermos tirados do mundo e batizados no corpo. Clésio falou, eu vou repetir, e eu acho que o irmão da semana que vem, que for pregar, desconfio que vai repetir de novo. Aguentem. 1 Coríntios 12, 13, não precisa abrir, vamos rapidinho. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Vocês viram algum clero aqui? Não. Alguém mais importante que o outro aqui? Não. A todos nós foi dado beber do mesmo Espírito, e por isso nós somos um corpo. Amém? Então nós fomos tirados do mundo inteirinhos, e Ele nos submeteu à cruz, para que nós fôssemos também partidos com Ele, crucificados com Ele, para que nós possamos, ao sermos crucificados com Ele, verter, viu, Clésio? Verter da nossa crucificação, da nossa velha natureza, e a nova criatura consegue entregar tudo e ficar feliz, e saber que nada nos faltará. Você tem fé que nada te faltará? Então, estar em Cristo é estar sentado em lugares celestiais, não é verdade? Isso é muito bonito teologicamente, e é verdade também teologicamente. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, é nossa posição, é nosso direito, faz parte da conjuntura do nosso ser, não é? Daquilo que o Senhor nos transformou para experimentarmos essas coisas. Mas estar assentado em lugares celestiais com Cristo significa que eu também estou com os pés no chão, faço parte da igreja que é o seu corpo aqui na terra. E fazer, então, tem duas coisas. Uma é crer que estou naquela posição em Cristo, não é? Só isso, né? Se lhe daria uma pregação, um encontro inteiro, como diz o Esdras Mar, né? Falar, só essa frase daria um encontro inteiro. Não comigo, né? Talvez com ele. Mas tem coisas práticas que nós devemos fazer, porque estamos assentados nos lugares celestiais. Quem ajudou com essa palavra para mim foi o Haroldo. Ele falou, coisas práticas como confessar nossas faltas e pecados. Isso é coisa prática. Ontem, Rosane estava ouvindo um pregador falando sobre confissão de pecados sexuais, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que a pessoa que comete um pecado grave, ela não quer confessar porque ela tem medo que o cônjuge vai matar. E ele falou assim, então, é melhor que ele te mate do que você morra no pecado. Interessante, né? Uma coisa, eu não tinha nunca pensado isso. Eu vou confessar porque quem sabe eu sou morto, assim, pelo menos eu sou morto confessando. Né? Então nós temos essas coisas de nos envergonhar, de sermos menos. Tem um programa na televisão que não assisto, mas eu sei o título, chama Menos é Mais.
Aliás, é uma expressão que está muito em voga. Menos é mais. Quanto menos eu sou, mais glória o Senhor recebe. Porque quando eu confesso eu não fico menos, quando eu confesso pecado eu não fico menos, diminuído, meio envergonhado, meio humilhado. Mas é exatamente isso que é a vida cristã, é sermos envergonhados, é sermos humilhados, é sermos diminuídos, sermos menos do que todos. Porque foi esse o caminho do nosso Senhor, né? Foi descendo, descendo até ser morto entre os criminosos. E tem outras coisas práticas, né? Confessar ainda só fica na palavra, né? Você vai ficar humilhado, tudo. Mas tem a coisa de repartir, como eu falei, nossos bens de livre, espontânea vontade, movidos pelo Espírito que governa a igreja e nossas vidas. Eu oro para que nós sejamos tocados por Deus, para sermos generosos em perder para o outro. Eu queria muito ser tocado ao ponto de nada que fosse material me atraísse atenção, me fizesse eu perder tempo ou me escravizasse o meu coração. Mas nós vamos chegar lá. Eu creio que o Senhor está falando isso porque Ele quer que isso aconteça conosco. Amém? Ele quer isso e Ele vai fazer o que Ele fala que vai fazer. Então, e aí o Abinério usou uma expressão que isto, dar a nossa vida aos outros, dar os nossos bens, dar o nosso tempo, dar o nosso conforto, isso é igrejar. Inventaram um termo novo. Vamos igrejar. O que é igrejar? É perder o que você tem em favor dos irmãos. E ainda ficar responsável por anunciar a Ele as coisas que o Senhor está falando ao seu coração para Ele. Tem pessoa que fica muito preocupado em que, nossa, ninguém me reconhece, ou eu tenho tal dom e ninguém percebeu ainda. Eu tenho uma pessoa do meu relacionamento, jovenzinho ainda, e ele foi para uma igreja e ele queria ser ministro de louvor, e lá ele começou a se impor ao pastor e começou a mudar a programação do pastor. E aí quando o pastor reagiu, obviamente que o pastor ia reagir, né? Ele falou assim: ninguém reconhece o meu ministério, eu tenho tal e tal e tal dom e ninguém reconhece. E o lugar de ser reconhecido não é aqui. Aqui é lugar de morte. Se o corpo disser, você nos abençoa fazendo isso, faça isso e para aí. Não inventa. Não inventa que você tem dom que a igreja e o corpo não falou que você tem ainda. Viu? Eu não preciso preocupar com que dom eu tenho. Vocês se preocupem se é que eu tenho alguma coisa para dar. Porque eu não sou meu, eu sou de vocês. Porque fui dado pelo Senhor a vocês. Eu não me pertenço. Eu queria não estar aqui hoje. Os irmãos sabem quanto eu luto. Não por falsa modéstia, porque eu tenho um monte de problema na cabeça, que não vai ao caso agora, que vai demorar até de tarde para eu contar todos, né? Mas eu estou aqui porque eu não me pertenço. Eu não tenho direito. Um dia eu estava ministrando numa igreja, e eu me entusiasmei. Nós estávamos, eu e Rosane, ministrando um curso casados, e me veio aquela palavra na hora, e eu fiquei fervente com aquela palavra, e comecei a falar, de repente falei: mocinho, você está ministrando casados para sempre, você não vai mudar a rotina aqui, volta para a lição. E eu falei: irmãos, perdoa, sair da linha, estou falando coisa que nem devia estar falando agora. Uma irmã levantou e falou assim: o irmão não tem direito de calar, porque o que está aí não é teu, é nosso. Ponto, acabou. Então se a igreja fala, você nos abençoa assim, amém. Tem pessoa que só de sentar do meu lado já estou abençoado. Eu falo: não se mexe, irmão, não se mexe que eu estou sendo abençoado pela tua presença. Oh, maravilha, glória a Deus. Tem uns irmãozinhos, não vou falar porque estraga, né? Mas presença do irmão abençoa. E eu posso falar para ele com certeza: você tem o dom de ficar calado, presente na reunião, e os demônios te respeitam e não chegam na reunião porque você está calado, parado aí. Você é um sentinela do Senhor. Tem muito mais gente assim do que pregador bom.
pregador quebrantado. Não é meu caso ainda, mas vou chegar lá. Então, isso é igrejar, irmãos. Eu venho na reunião, eu vou na casa do irmão, eu dou as minhas coisas, porque eu estou igrejando. Eu estou sendo igreja. Eu estou cumprindo o chamado do Senhor para mim. Então eu passo a contribuir para a vida do corpo. Coisas espirituais, os dons, coisas materiais, dinheiro, tempo, ajuda ao necessitado. E com minha própria vida, dando a minha vida pelos irmãos. Esse dar a vida pelos irmãos, de gastar as coisas, de vir aqui e servir os irmãos no dom que a igreja necessita, e que o Senhor depositou aqui nesse vaso, ou naquele outro vaso, é bom, é maravilhoso, exige doação, exige responsabilidade. Mas vai chegar o dia que nós vamos dar a vida literalmente pelos irmãos. Amém? O dia que chegar, nós precisamos ter exercitado em todas essas coisas anteriores, de perder amor às coisas naturais, bens e tudo aquilo que me cerca, porque à medida que eu vou fazendo isso, eu estou me exercitando para o dia que o Senhor falou: agora você vai ser o meu mártir. Vocês sabiam que dentro de não muitos anos depois desse tempo aqui, muitas pessoas serão mártires do Senhor, e serão presos, e serão até mortos? Está chegando o dia. Vamos treinar a nos converter, a nos verter, a nos derramar, porque vai chegar uma hora que o que vai ser derramado será a nossa própria vida. Como Paulo falou, já estou sendo oferecida em libação. Paulo, maravilhoso, né? Ler as coisas que ele fala. Então, queridos, encerrando agora, Deus, nosso Pai, Ele está desejoso de nos aperfeiçoar cada vez mais naquilo que Ele depositou, no uso das coisas que Ele depositou em nós em favor do outro. Você já pensou que você não pode, você não tem o direito, você não será abençoado, nem será uma bênção, se você não for treinado por Deus a se doar em tudo aquilo que Ele pedir para você doar? Eu não quero provocar o Senhor, porque tem coisas que Ele pediu hoje e eu não sei como é que vai ser a minha reação. Eu acho que no fim eu entrego, mas vai ser assim, doído. Eu quero ser, e quero crer que vocês também querem, ter alegria em se derramar, a sair dessa bolha essa bolha capitalista que valoriza mais o ter do que o ser, né? Isso é meio batido já, mas é isso aí. Deus quer que nós valorizemos